José Manuel, 91% de imposto sobre os mega hiper ricos, como sugeriu esta semana Rui Tavares numa entrevista. Achas que fará algum sentido? Bem, já vamos discutir isso. Eu queria só enquadrar, até porque temos um convidado que tem muitas limitações de tempo, mas só queria enquadrar este lançamento com o Rui Tavares. O Rui Tavares esteve na SIC Notícias, e depois o título da notícia do Expresso, com base nessa intervenção, é: Gulbenkian chegava a pagar 91% de impostos. Hoje, mega ricos como Musk pagam menos impostos que o professor e o bombeiro. Na verdade, Rui Tavares não disse isto por estas palavras, mas deu a entender, portanto isto está entre aspas, mas não é rigoroso, deu a entender, e diz que, enfim, a taxa de imposto sobre os ricos nos Estados Unidos, no tempo de Eisenhower foi um presidente republicano, o vice-presidente era Richard Nixon, para quem não, presidente antes de John Kennedy, e de facto é verdade, durante este período chegou aos 91%, mas não foi a taxa mais alta. A taxa mais alta estamos a falar de taxa marginal, portanto que é preciso as pessoas perceberem o que é que significa uma taxa marginal de imposto. A taxa mais alta foi em 44, durante a Segunda Guerra Mundial, portanto pico da Segunda Guerra Mundial, num período, como é óbvio, em que todo o dinheiro... um esforço enorme e concentrado. Depois voltou a chegar acima dos 91%, penso que até aos 93% ou 94%, mesmo ali durante a presidência de Kennedy, e depois começou a descer e nunca mais voltou a esses valores, sobretudo a partir dos anos 80. E hoje eu não creio que seja possível dizer que Musk tem, depende do que nós estamos a falar, porque há impostos sobre o rendimento e há impostos sobre o património, e eu não sei a que impostos é que o Rui Tavares está a referir quando diz que ele paga, e isso ele disse mesmo, paga menos impostos que o professor e o bombeiro. No limite, se ele não tiver ordenado, nem rendimento anual, tiver apenas aplicações financeiras, e não recolher dividendos, portanto, for apenas a valorização do património. Eu não sei exatamente aqui qual é o regime nos Estados Unidos, mas, por exemplo, se for em Portugal e não tiver rendimento nenhum e viver apenas da valorização do meu património, portanto, viver e de vez em quando vender uma coisita ou outra, tenho que pagar, eventualmente, umas mais-valias, mas não é digamos, não é isto exatamente que se está a falar. Portanto, estamos a falar de muitas situações diferentes e de muitos problemas quando pensamos nisto. E há países que já fizeram experiências. José Manuel Fernandes, é uma má técnica fiscal esta ideia, mas é uma ideia muito tentadora do ponto de vista político de defender. É uma ideia muito tentadora e que tem tido muitos... Nós às vezes, repara, aqui há uns anos atrás, o mundo todo andava a discutir uma coisa chamada taxa Tobin. A taxa Tobin, que é uma taxa diferente, não tem o sentido de ser direcionada a super ricos ou menos ricos. Na altura era globalização, tinha que, enfim, combater a globalização. Sabemos que a globalização causou muitos problemas, mas curiosamente problemas diferentes daqueles que os anti-globalização diziam que iam acontecer, mas essa taxa era uma taxa sobre as transações financeiras. Pronto. E houve algumas tentativas aqui e acolá de aplicar a taxa Tobin. O resultado foi que, quando isso acontecia aquilo que era mais ou menos óbvio: o volume das transações financeiras diminuía abruptamente, isso causava as tais distorções da economia de que falava o Luís Campos e Cunha, e portanto a receita também depois era quase irrisória, porque houve quem tentasse fazer isso, e desistiu-se, e hoje em dia, enfim, de vez em quando alguém fala de uma taxa, mas é uma ideia que de alguma forma desapareceu. Esta ideia de uma taxa sobre os super ricos é muito uma consequência daquele ambiente intelectual que permite, que agora substituiu a anti-globalização pelo anti-ricos, de alguma forma, tem a ver com o Thomas Piketty, o Capital, enfim, todas aquelas referências ao pensamento que já vinha, enfim, o próprio nome de Thomas Piketty, ele recupera o livro de Karl Marx, mas o problema há aqui vários problemas. O que não quer dizer que isto não apareça de vez em quando. Portanto, apareceu agora nesta cimeira do G20, mas já tinha aparecido antes, proposto por líderes socialistas europeus,
portanto isto não é uma coisa só do Lula, tinha aparecido uma proposta de uma taxa de 2% sobre a riqueza dos super ricos, o que é uma coisa que já temos que tentar perceber o que é que isto é, e que foi avançada antes desta cimeira pela Alemanha, que é um país, portanto, governado por sociais-democratas, pela Espanha, já sabemos, não é? E depois pelo Brasil e pela África do Sul. Pronto. Um dos pontos aqui é para onde é que vai o dinheiro desta taxa, se for decidido pelo G20, não é? Portanto, a primeira coisa que nós percebemos é que, provavelmente, imaginando 100 super ricos, teremos, se calhar, 80 ou 90 nos Estados Unidos. Depois temos, de facto, a Índia, não é? Como a Índia e a China, e a Índia e China, tudo isto é bem, sobretudo China. E depois temos os oligarcas russos, que também é outro mundo. Portanto, pensar que temos uma taxa global é muito, 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 muito complicado. Mas houve outras ideias, tem havido ideias, e algumas bem recentes. Por exemplo, na campanha eleitoral americana, de 2019, de 2019 a 2020, havia uma candidata que era senadora, que ainda hoje, não sei, penso que ela ainda é senadora nos Estados Unidos, não sei se ela era senadora de Massachusetts, penso que ainda é senadora, que é Elizabeth Warren, que propôs uma taxa de 6% sobre o património dos super ricos. Ora, uma taxa de 6% sobre o património dos super ricos, ao fim de 10 anos, fazia com que esse património caísse para metade, podias dizer assim, é muito. Só que aquilo que toda a gente rapidamente, quer dizer, é quase expropriatório, portanto, de repente achar que eu vou expropriar, vou administrativamente fazer alguém perder metade do seu património, mesmo que eu acho que o património é gigantesco. Depende muito de saber para que é que ele está a ser usado. Portanto, para que é que ele serve, para que é que ele está a ser usado. E aqui há muitos pontos, muita discussão, há muitas coisas que podem ser feitas, mas tem que se pensar de outra forma. Mesmo assim, por exemplo, nesta campanha eleitoral de Kamala Harris, falou-se pouco disso porque falou-se de outras coisas, mas ela também tinha a ideia de uma que ela chamava-lhe a taxa mínima para os bilionários. Bilionários é quem tem mais de $1.000 milhões naquele caso. Portanto, só o facto de ela ter falado disso teve logo impacto, portanto não sabia se ia ganhar, se ia perder, mas teve um impacto imediato na Bolsa americana. Depois isto foi desaparecendo, sendo que esse impacto, no caso da América, como várias vezes, aliás, aqui já explicou quando o Ricardo Reis, quando cá esteve, que ele viveu nos Estados Unidos, isso tem um impacto direto nas reformas das pessoas, porque o sistema americano de reformas está muito ligado aos investimentos, aos fundos de pensões, e os fundos de pensões, o seu valor e aquilo que pagam de reformas está muito ligado à depressão ou à valorização das bolsas. Portanto, estas coisas têm que ser tratadas com muito cuidado e, portanto, tentando ir um bocadinho digamos. E outro exemplo, antes disso, desculpa lá, houve, só para dar ideia das experiências, eu disse que tinha havido tentativas com a taxa Tobin na Suécia. Começou em 1990 e acabou rapidamente. E houve outros países que também tinham taxas para super ricos não globais e que também deram sempre muito menos rendimento do que aquilo que se previa. Portanto, há sempre aquilo que é assim, nós precisamos de dinheiro, e pode-se dizer, é para combater a pobreza, é para combater a mudança climática, é para diminuir as desigualdades, portanto, precisamos de dinheiro. Os políticos precisam sempre de dinheiro e têm sempre um bom argumento, porque há muita gente que, de alguma forma ou outra, acha que há muita coisa que pode estar a fazer, e nós todos os dias estamos aqui a discutir coisas que podem fazer. Imagino que nesta altura que estamos aqui a falar, no INEM estejam os sindicatos dos trabalhadores do INEM a dizer que lhes falta dinheiro, e falta seguramente dinheiro, já falámos sobre isso cá, falta seguramente dinheiro, só que o dinheiro não é infinito, e depois é preciso ver como é que se faz crescer o dinheiro. E desse ponto de vista, eu diria que há a questão muito importante são tentar perceber o que é a boa ou a má técnica fiscal e para que é que servem os impostos. Quer dizer, há uma frase famosa
que eu penso que é de um juiz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, precisamente numa altura destas discussões. Os Estados Unidos começaram por não ter estes impostos, e isto teve que ir ao Supremo Tribunal, porque isto não vinha previsto na Constituição. Teve que ir ao Supremo Tribunal, e eles disseram que os impostos é aquilo que sustenta um Estado, a nossa Constituição. Sem impostos não temos um regime constitucional. E de facto percebemos que é isso, quer dizer, há instituições que precisam de ser sustentadas, portanto, e depois muitas outras coisas. No caso dos Estados Unidos, o grande salto na coleta fiscal dá-se nos anos que antecedem a Segunda Guerra Mundial e depois, sobretudo, durante a Segunda Guerra Mundial, e por motivos que se compreendem. Depois desceram, enfim, não vamos agora contar a história dos Estados Unidos, porque isto também variou muito de país para país. Vamos olhar, por exemplo, para o caso português e para aquilo que vem em alguns relatórios da OCDE, que permitem comparar as taxas e o que é feito em vários países. E nós notamos aqui algumas, eu diria, singularidades. Por exemplo, um dos desequilíbrios que existe no sistema português é que nós temos a parte da coleta fiscal que deriva de impostos indiretos é maior do que é recomendável. Qual é a diferença entre impostos diretos e impostos indiretos? Isto é muito curioso porque isto agravou-se no tempo de um governo socialista. A diferença é que os impostos indiretos são no limite iguais para toda a gente. Portanto, quando eu vou comprar uma garrafa de leite ao supermercado, pago-me um imposto que um indigente e que um milionário. Uhum. Portanto, isto são os impostos indiretos. Ou quando meto gasolina no meu automóvel, neste caso concreto não ando a fazer isso, mas quando abasteço o meu automóvel ou quando pago uma portagem, tudo isso é igual, seja eu pobre ou rico. Uhum. Pronto. Isto são os impostos indiretos. Como sabemos, nos últimos anos, o seu peso na economia subiu, porque era a forma de fazer subir a carga fiscal sem que isso se percebesse nos impostos diretos, porque os impostos diretos as pessoas em cada bolso vão sentindo aquilo que se passa. Quando falamos de impostos diretos, falamos sobretudo de impostos sobre o rendimento, no caso português, e também de impostos sobre a propriedade. Ora, quando olhamos para a comparação, só para teres ideia, por exemplo, na média da OCDE, o IVA pesa 20%, 20,7%. Estou a dar dados de 2021, que são os últimos que eu consegui encontrar. Em Portugal, pesa mais 5 pontos percentuais, 25%. Portanto, isto dá logo uma ideia, quer dizer, nós estamos a coletar a toda a gente mais do que a média da OCDE. Quando vamos para as taxas sobre o consumo, portanto não é o IVA, mas são, por exemplo, impostos sobre os combustíveis, coisas assim, a média da OCDE é 11,2%, a média de Portugal é 13,8%. Portanto, isto faz com que, do ponto de vista da pura justiça fiscal, nós tenhamos aqui um problema, mas isto, curiosamente, isto não é super rico, isto é tornar o sistema mais justo, mas é difícil, porque é preciso reequilibrar todo o sistema, e este sistema, como é um sistema que em parte é escondido, que as pessoas não dão por ele, não aparece, não é muito evidente, não aparece discriminado no recibo de vencimento, não é? Por exemplo, é uma coisa que é mais complicada de fazer, porque depois quando vamos, por exemplo, para as contribuições sociais, que é aquilo que paga o sistema de segurança social, a média da OCDE é 25,6%. Em Portugal é 29,5%. É mais 4 pontos percentuais. Isto é imenso. Portanto, e isso tem a ver com um tema que vamos ter que discutir um dia destes, que é o que vai acontecer no Orçamento de Estado com a Segurança Social e com o relatório que está e com o aumento das pensões, porque depois o dinheiro vem sempre do mesmo Estado. Portanto, e depois temos ainda outra coisa que é muito importante, que eu acho que aqui enfim, aqui temos que olhar para aquilo que são, por um lado, as taxas sobre o rendimento. Quando falo de taxas sobre o rendimento, falo de taxas que, no fundo, incidem sobre aquilo que eu ganho em cada ano. Eu posso ganhar porque tenho um salário, eu posso ganhar porque tenho uma renda, eu posso ganhar porque tenho um dinheiro no banco e, portanto, pagam-me juros sobre esse dinheiro. Hoje em dia é muito pouco, mas, apesar de tudo, pagam alguma coisa. Posso ter várias fontes de rendimento. Posso ganhar porque comprei uma casa e vendi com mais-valias. Há muitas formas disso. Pronto. Isso são, digamos, é a regra da maior parte dos países. A maior parte, não é na maior parte, não direi que em todos seja daqui que vem a maior parte do rendimento, mas por regra é. E de facto aqui, quando nós chegamos às taxas marginais, Portugal está entre as mais elevadas da Europa.
mesmo. À nossa frente está a Espanha, está a França, e pouco, portanto, tenho aqui os números, mas isto está pequenino, desculpa lá, que eu não estou com óculos. Mas, por exemplo, nós temos uma taxa marginal. Portanto, taxa marginal, atenção, não é cobrar isso integralmente. A partir de um determinado valor, cobra-se isso. Até esse valor vai-se cobrando as taxas aplicáveis. E esse é o valor em que se considera que és muito rico. E esse é o valor que, em princípio, considera que és muito rico. Como o Luís Campos Só que em Portugal é muito rico. É muito rico quando muito cedo. Os outros muito rapidamente. Quando os outros é remediado. Se é remediado, pronto. E, portanto, em Portugal temos 53%, em Espanha temos 54%, em França temos 55%, mas na Suécia só temos 52%. Na Finlândia temos 51%. Olha, na Noruega, onde vive a tua filha, temos 39,6%. Portanto, estas taxas marginais, e estamos a falar de países, tu fui aqui para os países nórdicos, nos países nórdicos só há um que tem taxa mais elevada que nós, que é a Dinamarca. E estamos a falar de países que, em princípio, são países mais igualitários. E são, de facto, mais igualitários do que nós, pelos índices que podemos avaliar. Portanto, será por aqui que a gente resolve o problema, aumentando as taxas marginais, colocando uma taxa marginal para os hiper-ricos? Não sei. Até porque há outro problema, que é, há outra forma de taxar a riqueza, que é taxar o património. Pronto. E isso pode-se fazer no essencial de várias formas, mas taxar os bens que as pessoas possuem, portanto, e nós temos um imposto desses, é o nosso IMI, portanto, pagamos imposto sobre os imóveis. Uma propriedade que é nossa. Uma propriedade que é nossa, não é? Outro imposto desse género é aquilo que pagamos, é o nosso IUC, o imposto de circulação, portanto, que é um imposto sobre o carro que temos, não é? Portanto, se é mais velho, se é mais novo, tem valores diferentes. Tá? Em princípio, é relativamente parecido com o valor que esse património tem. E depois um imposto que nós não temos e que há muito poucos países na Europa que têm, que é um imposto sucessório. Já tivemos, deixámos de ter, e tem muitos problemas por causa na sua... Enfim, há muita discussão sobre isso. Eu, em princípio, tenho uma certa aversão a essa ideia, porque acho que as famílias têm que ter estímulo, têm que ter um estímulo qualquer, e que não podem, de repente, ter a percepção de que o trabalho da sua vida vai todo para impostos no fim, em vez de ir para os seus filhos e para os seus familiares. Portanto, há aqui uma coisa, e que se não tiverem esse estímulo, há uma altura em que dizem, estou-me borrifando, as coisas de me esforçar. Isso é outro debate, não vamos agora entrar nesse debate. Mas que Portugal não deixou de ter. Portugal deixou de ter, falou-se que ia ter quando chegou a Geringonça, depois não fizeram umas contas, devem ter chegado à conclusão que provavelmente era uma maneira de uma receita ia ser pouca, porque há muitas formas de dar a volta a isto. Agora, a Inglaterra está-se a discutir outra vez, e houve esta semana uma manifestação em Londres por causa do imposto sucessório nas propriedades agrícolas. Portanto, há muita discussão sempre sobre este tema. Mas agora, há outra coisa que eu acho que é muito relevante, que é pensar, já falei, de pensar entre os impostos diretos e indiretos, que no nosso caso está desequilibrado. E a tendência é para ficar mais desequilibrado, não é para ficar menos. E depois temos outra coisa, que é o equilíbrio entre os impostos sobre o rendimento e os impostos sobre o património. E agora, repara, isso pode ser feito também de maneiras diferentes. Eu vou dar 2 exemplos para se tentar perceber um bocadinho do que é que se pode fazer. No caso dos automóveis, houve uma reforma na boa direção, feita aqui há uns tempos atrás. Depois houve aqui um erro feito há pouco tempo pelo Fernando Medina, que ia estragando aquilo tudo. Mas pronto, houve uma reforma feita na boa direção, que era assim: eu vou diminuir o preço dos carros à partida, portanto vou cobrar menos à cabeça no momento da compra, e vou cobrar mais durante o tempo de vida. Isto faz sentido. Faz sentido porque eu devo estimular a renovação do parque automóvel, e devo penalizar quem tem, quer dizer, penalizar de alguma forma, ou equilibrar isto com um imposto maior durante o tempo de vida. Portanto, eu fico a pensar se no momento em que compro um carro que é mais barato, se for pagar depois um imposto muito elevado, e, por exemplo, em França os impostos sobre o equivalente ao imposto de circulação é muito mais elevado, é para isso que eles olham, se vale a pena comprar um carro que tem uma categoria fiscal muito mais elevada, porque isso depois vai-me custar muito ao longo do tempo de vida do automóvel. E, portanto, isto é um imposto que faz sentido, ter mudado este equilíbrio entre aquilo que eu cobro à cabeça ou aquilo que eu cobro sobre, que no fundo um imposto de transação, não é? Portanto, é um imposto indireto, ou aquilo que eu cobro sobre a propriedade, que é
um imposto direto. Um outro exemplo e muito complicado de aplicar em Portugal. Eu acho que para fazer isto era preciso pensar num tempo de transição muito vasto e num grande acordo entre os partidos. Mas vou apenas deixar esta pista. Nem sequer é bem uma ideia. Então repara, neste momento nós temos um sistema na habitação e temos um grande problema de habitação. Temos um sistema de habitação que penaliza o momento da aquisição. Porque os impostos sobre o momento da aquisição são muito pesados. E às vezes ainda se tornam mais pesados se pensarmos que portanto, não é só por terem os impostos no momento da aquisição, é também pelas contas que as pessoas fazem daquilo que vão pagar no seu rendimento por causa das mais-valias. Pronto, pela forma como é que tudo aquilo é calculado, portanto, que tiverem. Estou a falar de transações entre particulares, não é? Mesmo entre profissionais, mas tudo isto é penalizado. Em compensação, aquilo que de facto é um património das pessoas tem um imposto que é o IMI, que tem vindo a subir, mas que é quando comparamos com aquilo que pagamos à cabeça, é relativamente pequeno. Agora repara, se nós mudássemos este equilíbrio, se tornássemos mais fácil comprar habitação e se ao aumentar o IMI colocássemos maior pressão sobre as pessoas que têm, por exemplo, uma casa demasiado valiosa para aquilo que elas naquele momento ganham ou para aquilo que elas precisam, a recolocarem no mercado, sendo que a recolocação no mercado ficar mais fácil. Ou às vezes, ou num livro fechado, ou às vezes arruinado, ou isso tudo. Portanto, se eu desequilibrasse estes pratos da balança, eu se calhar ia estimular o mercado da habitação, ia facilitar a vida a quem está a entrar, aos mais novos, ia colocar pressão sobre quem já tem, que muitas vezes tem uma posição relativa de privilégio. Ora bem, isto em termos políticos, num país de proprietários, é explosivo. Portanto, é explosivo. Mas, se eu quiser pensar em algo que seja uma reforma, não estou a dizer que a solução é esta. Estou a dizer, se calhar valia a pena pensar sobre estes assuntos. E, portanto, quando estamos a falar de impostos, de desenho do sistema fiscal, há duas coisas que temos de ter em consideração. Como disse o Luís Campos e Cunha, se eles distorcem ou não o funcionamento da economia e se estimulam ou não o funcionamento da economia. E depois, sobre outro tema, que em Portugal há muito tempo não nos entendemos, que é um mínimo de estabilidade fiscal. O que significa que os principais partidos têm que estar de acordo sobre o caminho que vamos seguir.